Olá a todos, bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Meu nome é Fábio Tadeu Araújo, eu sou sócio-dirigente da Brain Inteligência Estratégica e hoje vou apresentar para vocês os resultados consolidados do mercado de self-storage brasileiro no primeiro semestre de 2020. Esse estudo é produzido pela Brain para a Asbras, a Associação Brasileira de Self-Storage, e conta com o apoio do Secovi São Paulo. Antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. Toda semana nós divulgamos pelo menos 3 conteúdos novos, entre entrevistas, debates e análises aprofundadas do mercado imobiliário brasileiro. O estudo de mercado produzido pela Brain teve início no final de 2019 e a primeira consolidação de dados ocorreu em dezembro de 2019. Então os resultados referentes ao segundo trimestre de 2020, que contemplam o primeiro semestre do ano, compreendem 3 rodadas de pesquisas realizadas em todo o Brasil. 80 cidades estão contidas dentro desta pesquisa que nós realizamos para a Asbras e o Secovi São Paulo. São ao todo 169 empresas participantes da pesquisa que contam com mais de 325 operações de self-storage em todo o Brasil. Vamos aos primeiros macro números? Aqui em azul claro nós temos o número médio de box em cada uma dessas mais de 300 operações de self-storage no Brasil. E nós podemos ver que o número médio saltou de 215 ao final de março de 2020 para 244 box por operação em junho de 2020, num aumento de 13%. Mas esse aumento do tamanho de box, da quantidade de box, que significa, portanto, um aumento médio do porte dos empreendimentos, não foi acompanhado por um aumento médio do ABL, que ficou praticamente estável, com um aumento de 2,3% no mesmo período, ficando um pouco acima de 1.800 metros quadrados de ABL médio por operação. Ou seja, o tamanho médio de um self-storage no Brasil é de 244 box, com um total de ABL de 1.828 metros quadrados, o que significa que a grande maioria dos empreendimentos possuem box pequenos. Uma primeira variável muito importante que é possível nós percebermos a variação ao longo do período é o preço médio dos box alugados nos self-storage em todo o Brasil. Nós tínhamos em dezembro de 2019 um preço médio de R$ 81. Ele aumentou de patamar para março deste ano com R$ 94 e atingiu agora, em junho de 2020, R$ 99. Então é um aumento agregado em 6 meses de R$ 18 por metro quadrado, o que significa também uma recuperação de preços depois de um período longo de crise econômica que se encerra em especial em 2018, em que em 2019 começa uma recuperação do mercado imobiliário mais acentuada, ainda que no mercado residencial e de escritórios, que depois também foi se disseminando para os demais segmentos da economia ou do mercado imobiliário. Em específico, entre março e junho, nós tivemos um aumento de 5%, comparando com uma inflação do INCC no setor ao redor de 2,5% no mesmo período, o que significa que houve um aumento real nesse período de 2,5% do valor de locação. É importante, entretanto, compreender que este é o valor médio cobrado. Às vezes, o próprio aumento deriva de uma mudança do mix, do tamanho das unidades, né? E como nós vimos que o número médio de box por empreendimento aumentou mais do que o ABL, significa que provavelmente o número total de box pequenos de até 3 metros quadrados aumentou no total da amostra. Mais empresas estão construindo self-storage com unidades menores, mais compactas, o que significa que o preço médio acaba subindo também decorrente de uma mudança do mix no segmento de self-storage no Brasil. Eu gostaria que vocês me acompanhassem no mapa a seguir, em que eu vou demonstrar como que está espalhado o mercado de self-storage no Brasil. Vamos lá?
Nós podemos perceber aqui que na região sudeste concentram-se 60,6% de todas as operações. São 197 operações com uma média de 318 box por operação, quase 100 box a mais do que a média nacional. Especificamente, o estado de São Paulo representa 43% de todo o Brasil. Somando 140 operações, com uma quantidade de box ainda maior, são 343 box por operação. Então, o Sudeste representa 60% do mercado, apenas São Paulo 43% do mercado, o Sudeste tem quase 50% mais box por operação do que a média nacional, e o estado de São Paulo tem ainda 10% a mais do que o próprio Sudeste na quantidade de box por operação. Depois de São Paulo, nós temos a região Sul com 16,6% das operações de self-storage, um empate técnico entre Centro-Oeste e Nordeste, cada um deles um pouco mais de 10%, e a região Norte com 1,5% do self-storage em operação no Brasil. Então esse é o panorama nacional, e agora nós vamos entrar em alguns dados detalhados. O primeiro dado detalhado que eu gostaria de mostrar é como que está dividido no tempo os self-storage no Brasil. O que é novo, o que foi concluído há um pouco mais tempo e o que já está no mercado há muito tempo locando pequenos espaços. Então, me acompanhem no slide a seguir, por favor. Nós podemos ver aqui que nós dividimos o tempo de início da operação para até os últimos 12 meses, de 13 a 24 meses, de 25 a 36 meses e mais de 37 meses de operação. Se a nossa pesquisa é de junho de 2020, significa que os últimos 12 meses compreendem julho de 2019 a junho de 2020 e assim por diante. 65,4% do mercado está em operação há mais de 37 meses, ou seja, há mais de 3 anos operando no segmento de self-storage. 16,7% das operações estão abertas entre 25 e 36 meses, 7,7% delas entre 13 e 24 meses e 10,3% delas há no máximo 12 meses de operação. Ou seja, 10% do mercado é novo, muito novo. Quando nós avaliamos a vacância, ou seja, o total de box em vacância, primeira coisa importante, a vacância média no Brasil é de 20,3%, ou seja, 1 de cada 5 espaços está vago. Quando nós dividimos esta vacância pelo tempo em operação, nós percebemos que, naturalmente, quanto mais recente, maior a vacância, e quanto mais antigo, menor a vacância. Aquelas operações que estão abertas há mais de 37 meses possuem uma vacância de apenas 17,5%. Enquanto aquelas que abriram nos últimos 12 meses possuem uma vacância de 44,5%. O gráfico consegue explicar muito bem isso, essa diferença de vacância entre as operações. Um dado muito importante para nós entendermos o mercado de self-storage é como ele está segmentado em termos de porte dentro de cada operação. Ou seja, qual é o tamanho médio ou a divisão do tamanho médio dos boxes em cada uma das operações. Me acompanhem no gráfico a seguir para eu mostrar para vocês. As unidades com até 3 metros representam 37,8% do total de box e 30,8% dos disponíveis, ou seja, representam uma vacância de apenas 16,6%, abaixo, portanto, da média nacional. A seguir vem justamente os boxes com tamanho de 4 a 6 metros, ou seja, 4, 5 a 6 metros, que representam 32,4% do total de box e 37% dos disponíveis, totalizando 23,2%
de vacância. E finalmente, em terceiro lugar, são aqueles com espaço total de 7 a 15 metros quadrados, que representam 21,8% do total de box e uma vacância muito próxima da média nacional, 20,9%. Aqueles boxes com mais de 16 metros representam, somados em todas as suas dimensões, apenas 8% do total de box e são os que também representam a maior vacância, a partir de 24,2% até atingir mais de 50% nos boxes com mais de 50 metros quadrados. Ou seja, é algo intuitivo, todo operador de self-storage sabe disso, que a concentração da sua operação está justamente nos espaços pequenos, mas é muito diferente quando nós temos dados. Aqui nós conseguimos ver concretamente que 70% do mercado está concentrado em, no máximo, 6 metros quadrados de cada unidade locável. E isso faz toda a diferença quando nós analisamos a rentabilidade das operações de self-storage. Porque, ao mesmo tempo, a menor vacância está concentrada no menor box, que é o que apresenta o maior preço médio. No Brasil, como eu comentei no início, nós temos um preço médio ao final de junho de R$ 99,00. Mas esse é para todas as cidades, todos os tamanhos de operação e todos os tamanhos de box. Me acompanhe no gráfico a seguir para nós vermos a diferença de preço por metro quadrado de acordo com o tamanho dos boxes. Na linha em amarelo nós vemos o preço médio. Aqueles que possuem metragem de até 3 metros quadrados têm um preço médio de R$ 115,00, ou seja, 16% acima da média nacional. Aqueles com metragem de 4 a 6 metros quadrados possuem R$ 100,00 de preço médio, 1% acima da média nacional, enquanto o grupo de 7 a 15 metros quadrados está 18% acima da média nacional, R$ 81,00, 16 a 30 metros quadrados, R$ 76,00 por metro, 23% abaixo da média, e aqueles com metragem de 31 a 50 metros quadrados possuem um preço 42% abaixo da média nacional, ou seja, faz toda a diferença compreender a absorção do mercado de self-storage, porque nós poderíamos ter a maior oferta, naturalmente, de quase 38%, justamente nos menores, mas a absorção não ser equivalente. Eventualmente a absorção poderia ser de 60% e não de 84% praticamente como ela é. Então agora nós conseguimos, nesta pesquisa realizada pela Brain para a AS Brasil Secov São Paulo, identificar tanto a estrutura da oferta como a maneira pela qual a absorção está sendo direcionada de acordo com o tamanho e qual é a rentabilidade potencial advindo do preço médio de cada uma das tipologias. Eu gostaria de convidar a todos vocês que atuam com o mercado de self-storage a entrar no link aqui embaixo, que é o link da Asbras, a Associação Brasileira de Self-Storage. Conheça a Asbras, se você ainda não é associado, associe-se e tenha acesso a essa pesquisa completa. Eu mostrei aqui apenas os highlights dos dados nacionais. Essa pesquisa tem a segmentação em cada uma das macro-regiões brasileiras e toda a segmentação, porte, total de box, tamanho, tempo em operação e a comparação de preços da região com a média brasileira. E se você não é associado e quer acesso a pelo menos os dados mais importantes, que ainda é um agrupamento um pouco maior do que eu pude apresentar aqui no vídeo, entre em contato com a Brain Inteligência Estratégica. Nós encaminhamos um relatório simplificado para todo mundo que participa das pesquisas. O relatório completo é exclusivo dos associados, mas todo mundo que participar encaminhando dados das suas operações receberá o relatório simplificado. Não esqueça de curtir esse vídeo. Quanto mais curtidas você der, mais pessoas ele irá alcançar. E este é o primeiro vídeo que nós estamos gravando em parceria com a Asbras para explicarmos o mercado brasileiro de self-storage. E não esqueça, fique por dentro do mercado com a Brain.